O assunto do Justiça para Todos de hoje é a reforma do Código de Processo Penal. O código, que está em vigor no Brasil, foi sancionado em 1941 e, segundo magistrados, especialistas e operadores do direito, precisa ser atualizado. Uma comissão especial foi criada na Câmara dos Deputados para estudar as mudanças. A Associação dos Juízes Federais do Brasil participa das discussões. No programa de hoje, você vai ver os principais pontos do texto do novo Código de Processo Penal e vai ver também as propostas da AJUF para aprimorar o projeto que tramita no Legislativo. O Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou no último dia 26 o relatório do senador Roberto Requião sobre o projeto de lei de abuso de autoridade. O trecho mais criticado pela Associação dos Juízes Federais, que poderia criminalizar a interpretação de fatos e leis e afetar a independência dos magistrados, foi retirado do projeto. Também no dia 26 de abril, a CCJ do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com o chamado foro privilegiado de políticos e autoridades, nos casos em que cometerem crimes comuns, como roubo e corrupção. O texto mantém o foro apenas para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A PEC segue agora para o plenário do Senado e depois terá que ser analisada pela Câmara. As reformas política, trabalhista, da Previdência estão na agenda do Congresso Nacional, mas hoje nós vamos falar sobre uma outra reforma, a do Código de Processo Penal. Mesmo depois de décadas, o direito brasileiro ainda traz marcas da ditadura. E não estamos falando da ditadura militar, mas de uma época anterior, a da Era Vargas. Leis que nasceram durante este período de centralização de poder, que durou de 1937 a 1945, ainda estão em vigor. É o caso do Código de Processo Penal, sancionado em 1941. Mas o que diz o Código e qual o papel dele na nossa sociedade? É ele que dá regras para o Estado julgar quem comete um crime e também para aplicar as penas. E nestes 76 anos que se passaram desde a promulgação da lei, algumas modificações foram feitas. Mais recentemente, em 2008, toda a questão do rito da ação penal foi modificada, especialmente a parte de receber denúncia, da audiência, que ficou uma audiência mais oralizada, mais concentrada. Em 2011 também houve uma outra grande modificação trazida especialmente quanto a medidas cautelares e a questão da prisão. Foram instituídas várias medidas cautelares alternativas à prisão, além de outros critérios para a fixação e determinação da prisão. Mas essas mudanças não foram suficientes e ainda existe a necessidade de novas alterações. Sempre há campo para se aprimorar um instrumento tão importante como o Código de Processo Penal. A gente vê várias ações penais de grande vulto em andamento, os juízes extremamente competentes, assim como ações penais também no Supremo, mas se as modificações vierem para colaborar no bom andamento das ações penais, são muito bem-vindas. A reforma precisa, por exemplo, adaptar a lei aos princípios do contraditório e da ampla defesa e também aos tratados internacionais de direitos humanos já ratificados pelo Brasil. Para completar essas lacunas, surgiu o projeto de lei 8.045 de 2010, que está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Houve uma evolução em todos os sentidos da vida, de 41 para cá, mudanças de comportamento, mudanças culturais, crescimento do país, urbanização do país. O Brasil hoje, 85% da sua população é urbana. E diante de tudo isso, é necessário que nós tenhamos não um amontoado de leis, que muitas vezes são convergentes, divergentes e concorrentes,
mas uma sistematização que seja capaz de dar um abrigo de segurança para a população brasileira. Na Câmara, a discussão sobre o novo CPP se baseia em 2 projetos que apresentam pontos divergentes. Um deles é exatamente o projeto de lei 8.045 de 2010, que veio de um anteprojeto formulado por uma comissão especial de juristas, presidida pelo ministro aposentado do STJ, Hamilton Carvalho, e já aprovado pelo Senado no ano passado. O outro é o PL 7.987, também de 2010, apresentado pelo deputado Miro Teixeira. O projeto tramita apensado e foi uma sugestão do Instituto dos Advogados Brasileiros. Apesar das divergências, há concordância em pelo menos um ponto, a de que existe realmente a necessidade de atualizar o Código vigente. A justiça é um direito à coletividade, a liberdade é um direito à coletividade, a segurança pública é um direito da coletividade. São direitos que estão consagrados na nossa Constituição. E essa casa, e especialmente essa comissão, precisa ter a capacidade de ter uma equação que, de fato, respeite na sua integridade esses direitos, essas garantias individuais e coletivas, e, ao mesmo tempo, assegure a efetividade da justiça criminal. Os juízes federais Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e Silvio Rocha, da 10ª Vara Criminal de São Paulo, foram convidados para participar dos debates do novo Código de Processo Penal. No dia 30 de março, apresentaram sugestões aos parlamentares. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, acompanhou a sessão. De um lado, existe a legítima pretensão da sociedade em perseguir e punir adequadamente aqueles que cometem crimes. Do outro lado, é preciso que a gente tenha a exata noção que essa persecução em si já é capaz de agredir muitos direitos fundamentais que nós consideramos importantes. Por se tratar da persecução penal, uma intervenção grave nos direitos fundamentais da pessoa, a chamada regulamentação jurídica, ela precisa ser exata, ela precisa ser precisa. E ela precisa ser limitada. Todos nós temos desejo de ter um código de processo penal melhor e adequado aos nossos tempos, mas assim eu gostaria de dizer que a tarefa não é fácil. O texto, em que pese o trabalho louvável do Senado e da comissão que o preparou, necessita ainda muito aprimoramento. Para que o novo CPP seja efetivo e assegure a independência da magistratura, algumas mudanças precisam ser feitas. Em abril do ano passado, a AJUF enviou uma nota técnica com propostas de emendas ao projeto de lei do Senado Federal. No documento, a associação ressalta que o projeto contém algumas medidas inovadoras e positivas em relação à legislação atual, mas, por outro lado, apresenta pontos problemáticos que, se aprovados como estão, poderão levar a um retrocesso na aplicação da lei penal no Brasil. São várias as questões que precisam ser bem examinadas. E eu acho que é sob esse ponto de vista especificamente que o Congresso tem que se debruçar para dar ao Brasil uma legislação processual penal concetânea com as necessidades e com os anseios da sociedade brasileira nesse momento. As mudanças são essenciais para que exista um avanço efetivo na legislação penal. São grandes os prejuízos caso o projeto de lei seja aprovado como está hoje. No próximo bloco, as sugestões da AJUF para aperfeiçoar o novo texto do CPP. O Justiça para Todos volta em instantes. O Código de Processo Penal precisa ser atualizado para acompanhar a evolução da sociedade. A afirmação é unânime no meio jurídico. O que não existe ainda é consenso sobre o novo formato. A AJUF participa dos debates
com sugestões para aprimorar a legislação. Mudanças no Código de Processo Penal. O ideal é que a mudança sempre seja boa para a sociedade, que ela não abarque apenas um pequeno grupo. O ideal, uma lei, um Código de Processo Penal, que ele seja feito para que a sociedade seja beneficiada dele. Mas para que exista realmente essa efetividade, mudanças no projeto ainda precisam ser feitas. Nas propostas de emendas enviadas pela AJUF ao Senado Federal, a associação apontou 35 pontos que precisam ser alterados ou inseridos ao projeto. A AJUF entende, até apresentou nota técnica nesse sentido, que algumas modificações talvez não sejam as melhores, precisam ser melhor debatidas, estudadas e eventualmente modificadas para que se chegue nesse intuito de termos um processo penal célere, mas justo também ao mesmo tempo, que sejam respeitadas todas as garantias dos acusados. Considerado um dos mais polêmicos, o primeiro apontado é o juiz das garantias. Me parece que quiseram trazer uma construção doutrinária de que é necessário separar o juiz da fase de investigação do juiz da fase de julgamento, pensando numa figura que é o juiz de instrução, que não existe no direito brasileiro. A implementação prática disso será extremamente complicada, porque eu vou precisar no mínimo de 2 juízes em cada comarca. E nós não temos nas comarcas pequenas. E como nós vamos fazer? Duplicar o número de juízes? É algo que nós precisamos pensar se ele é realmente factível dentro da realidade nacional. Quer dizer, será que nós podemos ter 2 juízes atuando com o déficit de magistrados que nós já temos na atualidade, dentro de um mesmo processo? Outra mudança apontada pela AJUF é sobre os poderes instrutórios do juiz, um ponto que merece bastante atenção. Em 2008, houve uma reforma profunda, né, demonstrando que o juiz tem que buscar a verdade processual, mas aproximar a verdade processual da reconstrução histórica dos fatos. E agora, o que se está tentando com a redação original do projeto é retirar completamente o poder instrutório do juiz, deixando o juiz à mercê das provas produzidas pelas partes e impossibilitando, no caso de dúvida, que ele determine a produção suplementar de algo importante para a formação do convencimento dele. O PL 8.045 de 2010 tira do juiz também o poder de requisitar a instauração do inquérito policial. A AJUF propõe que, neste caso, seja mantida a sistemática de hoje, que prevê essa possibilidade. Qualquer autoridade pública que tem conhecimento da prática de um ilícito penal tem por dever de ofício determinar a apuração disso. Então, retirar do juiz a possibilidade de requisitar a instauração de inquérito é retirar a autoridade daquilo que ele faz na prestação jurisdicional. É algo inimaginável. A maneira com que métodos especiais de investigação foram citados no texto também é alvo de críticas. O projeto regula apenas as interceptações telefônicas e deixa de fora outros tipos como a escuta ambiental, a ação controlada, a infiltração de agentes e até a delação premiada. Nós temos várias outras medidas que também devem ser regulamentadas ali nesse novo Código de Processo Penal. A colaboração premiada, hoje tão em voga, tão utilizada, por que não regulamentá-la ali no Código de Processo Penal? Afinal de contas, é a lei que vai regular todos os procedimentos em matéria criminal. Ação controlada, aquela investigação infiltrada, também pode ser regulamentada dentro do Código de Processo Penal e seria salutar, porque fica até uma coisa sistemática. Todos esses expedientes, todas essas formas de investigação traduzidas e abarcadas dentro de um único código. Seria o ideal. E há uma limitação temporal, né, da interceptação telefônica, com prazo de 60 dias mais 60, podendo, no entanto, ultrapassar esse período em casos de crime permanente. Aqui a única sugestão que eu faria que ao lado de crimes permanentes também se fala em crimes habituais e continuados, né? O crime permanente é uma figura específica, não é um crime que dura no tempo, mas é uma figura muito jurídica determinada. E existem outras situações de atividade criminal que se prolongam no tempo,
que podem justificar uma interceptação prolongada e que não estão contemplados no texto que veio do projeto. E quais são os prejuízos em deixar de regular os outros métodos, principalmente nesse momento que o Brasil vive, com grandes investigações acontecendo? Pode criar uma falta de sistemática coerente. Nós precisamos dessa sistemática e pode também acarretar desses instrumentos acabarem sendo regulamentados a posteriori, com outra concepção e talvez destoante do Código de Processo Penal. Essa é a preocupação, que se for regulamentar, se for legislar sobre o assunto, que seja feito na inteireza, de uma forma sistêmica. Essas são apenas algumas das mudanças apontadas pela AJUF e que são necessárias para que exista realmente um avanço na legislação penal brasileira. Os juízes aplicam as leis, mas as pessoas também se regem de acordo com as leis. Então, leis ultrapassadas, leis já que não são mais condizentes com o momento atual, elas criam dificuldades, geram insegurança e fazem com que as pessoas tenham dificuldade e haja uma perda de tempo, de recursos. A atualização dessas legislações, principalmente a legislação penal, vai trazer algo mais atualizado, de forma que possa, então, ser responsável por uma questão mais adequada aos tempos modernos e às novas tecnologias que são muito grandes. Depois do intervalo, veja outros pontos que podem ser alterados no Código de Processo Penal. Não saia daí, o Justiça para Todos volta já. Prisão preventiva, reparação de danos, soluções consensuais. Os temas fazem parte das discussões sobre o novo texto do Código de Processo Penal. Veja como a AJUF se posiciona em relação a eles. As sugestões foram apresentadas aos parlamentares que analisam o projeto na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Código de Processo Penal rumo à modernização. As atualizações das legislações são sempre muito importantes e nos últimos anos nós vemos transformações de todas as ordens. As tecnologias avançam, as formas da criminalidade também se modificam, se alteram e então é importante que a AJUF contribua com sugestões e que o Congresso Nacional façam leis mais modernas, mais atuais e mais condizentes com a realidade. Por isso, a importância de discussões sobre o tema e da análise rigorosa da comissão especial que analisa o projeto na Câmara dos Deputados. Se não forem ouvidos todos os operadores do direito, todos os atores processuais que no dia a dia estão acostumados à condução do processo, à produção de provas e outras diligências que são do interesse do processo penal, o projeto vai sair capenga completamente. É preciso ouvir não só o Ministério Público Federal, OAB, mas principalmente também o Poder Judiciário, que é sempre o destinatário final das provas. Os juízes federais estão em todo o Brasil trabalhando nos seus gabinetes, nas suas unidades, e essa experiência ela é muito importante para ser trazido para o aperfeiçoamento da legislação, para o aprimoramento da forma como se conduz o processo, que é um instrumento para a realização do direito e para que nós possamos ter um direito penal, um direito mais forte e mais eficaz e eficiente para toda a sociedade. No que se refere à prisão preventiva, a AJUF sugere mudanças em vários pontos. Um deles é no artigo 562, que prevê a necessidade de reexame a cada 90 dias. Uma medida desnecessária na visão dos juízes. Quando se decreta uma prisão preventiva, é que se entende que é necessária a custódia do acusado por um tempo longo. Porque ele pode estar, por exemplo, atrapalhando
a investigação criminal, que pode não acabar em 90 dias. Nós já temos algum tipo de prisão que tem prazo determinado. A prisão temporária tem um prazo fixo. A prisão preventiva não. A prisão preventiva deve ser mantida enquanto se entender que ela é cabível, que ela é necessária. Não se pode colocar de antemão um prazo fixo, que pode estar completamente distoante da realidade social daquele caso, da realidade processual daquele caso. O valor mínimo para reparação de dano também causa estranheza. O texto prevê indenização apenas por dano moral, excluindo os danos patrimoniais. Já está no Código de Processo Penal que o juiz, ao sentenciar, condenar o acusado, o réu, ele já fixa o valor do dano. E esse valor do dano é o dano integral. Tanto o dano moral, aquele que abala a psique, o ânimo da pessoa, quanto o dano material, que é aquele dano traduzido nos gastos, nos prejuízos efetivos que a pessoa teve. Então, eu não vejo sentido em que se mantenha apenas o dano moral. Se coloquem os dois. O juiz já fixa, de acordo com as provas produzidas nos autos, nos danos comprovados, que foram trazidos aos autos, ele já pode fixar as duas espécies de dano. As soluções consensuais também devem ser analisadas com atenção. É necessário que nós tenhamos um procedimento no processo penal que facilite a resolução do caso quando o acusado ele admite de pronto a sua responsabilidade. Tem que haver mecanismos para evitar que alguém assuma uma culpa indevidamente. Eu acho que o juiz tem que exercer um controle para verificar previamente se existem provas que deem amparo a uma confissão, para evitar que alguém confesse falsamente uma responsabilidade criminal apenas por ser pressionado pelo processo. Mas eu acho que é um passo necessário. Mas se pode melhorar a redação desse projeto nessa área. O modelo que está previsto no projeto, ele tem algumas deficiências, ele limita a atuação do Ministério Público, ele dá menos liberdade às partes. A nosso ver, o plea bargaining, ou a negociação de pena, ela deve ser mais abrangente, inclusive para diminuir o volume de trabalho necessário para se discutir quem é o culpado e se usar mais esforço em cumprir as penas, em dar execuibilidade ao direito penal. E os questionamentos ao projeto não param por aí. Muitos artigos precisam ser amplamente discutidos e acertados. O Congresso vai ter que se debruçar, e tem se debruçado, têm sido feitas inúmeras reuniões da comissão específica para tratar desse tema. E temos inúmeras questões que precisam ser bem verificadas. O que se busca, incentivando o diálogo e apontando o que pode ser alterado, é manter a independência da magistratura e garantias para que tenhamos uma sociedade cada vez mais justa. É preciso que se busque a punição adequada, mas não se perca esse sentimento de justiça que deve estar presente em todas as fases do procedimento. É importante que prevaleça a visão de mundo que está constitucionalizada, não é? Aquilo que eu chamo de axiologia constitucional, e nós não podemos perder essa perspectiva. A axiologia constitucional, ela é garantista, ela é de respeito aos direitos da pessoa humana, e também ela é de respeito aos direitos da vítima. Então, se o Código de Processo Penal serve para punir culpados, para tutelar os direitos da vítima, e está aqui a deputada Keikota, que representa esse segmento com toda a legitimidade, o Código de Processo Penal haverá de servir também para garantir que inocentes sejam absolvidos. E a absolvição de inocentes não acontece se não houver uma garantia irrestrita aos direitos constitucionais previstos desde 1988, de devido processo legal, de contraditório, de ampla defesa, de presunção de inocência. E é isso que todos os operadores do direito, indistintamente, têm que cumprir. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br.
Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.